Capítulo 1 de Gálatas, versículo de número 11 e o 12 diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Versículo 15: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Então Paulo, ele conheceu o Cristo ressuscitado da cruz para frente, através da revelação. E esse era o caráter da pregação de Paulo. O que importava para Paulo não era o Cristo da cruz para trás, era o Cristo da cruz para frente. E o que importava para os demais apóstolos, Pedro, Tiago e João, era o Cristo da cruz para trás. E Paulo, o Cristo da cruz para frente. Então, esses demais apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles pregavam outro Cristo, outro evangelho. Que outro evangelho eles pregavam? O evangelho do reino. E o que ensinava, o que falava o evangelho do reino? Da vinda do rei, da vinda do Messias. E eles ensinavam outra doutrina. Já Paulo, ele pregava o Cristo da cruz para frente, o evangelho da graça e a sã doutrina, o que era totalmente diferente. Hoje, o que é que as igrejas pregam hoje? O que é ensinado hoje para o povo? É ensinado Jesus de Nazaré, da cruz para trás, outro evangelho que não é o da graça e nem é o da lei. Engraçado, né? O evangelho que é pregado hoje não é o evangelho do reino que Jesus mandou os discípulos pregar em Mateus 10 e Mateus 24. Jesus mandou os apóstolos pregar o evangelho do reino, Mateus 10, Mateus 24, Marcos 16. Ele manda os discípulos, os apóstolos, pregarem o evangelho do reino. O evangelho do reino era para os judeus. Ele apontava para a vinda do rei. Se o rei já veio, já morreu, já ressuscitou, isto significa dizer que o evangelho do reino, ele já cumpriu com a sua missão. Entendeu? Não há mais necessidade de pregar o evangelho do reino. Não há mais necessidade de pregar sobre a vinda do rei. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou. O que deve ser pregado agora é o quê? O evangelho da graça de Deus, que não ensina a vinda do rei, ensina os benefícios da morte e da ressurreição do rei. É diferente, entendeu? Se o evangelho do reino, ele prega a vinda de um rei, que foi Jesus, que já veio, o evangelho da graça prega os benefícios da morte e da ressurreição do rei, do Cristo. Entendeu? É por isso Paulo vai dizer: eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado.
Glória a Deus por isto. Agora o versículo 6, versículo 4, 3, 2 Coríntios 2 e o 3. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Qual era a base da pregação de Paulo? Não era sabedoria humana. Não. Era em revelação e em poder. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos tempos dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, e ainda as profundezas de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? O Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado. E a esse Cristo foi revelado a Paulo. Amém? Sabedoria esta que Deus já havia prometido antes da fundação do mundo, que chegaria o dia, o tempo marcado por Deus, em que Ele revelaria o Cristo glorificado. Está vendo como Deus é lindo? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que é que Paulo está dizendo? O que ele recebeu, a revelação que ele recebeu, não foi de homem. Entendeu? E olha que Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel. Sabe quem era Gamaliel? Um dos melhores mestres da época de Paulo. E Paulo vai dizer que ele não recebeu a revelação do Evangelho da Graça e do Cristo ressuscitado através de homem nenhum, mas através da revelação de Deus. E o que é revelar? É tirar o véu. E por que Paulo perseguia os irmãos? Por causa do véu. E que véu era esse? Moisés. Era a lei, eram os mandamentos, eram os preceitos dos homens. Aí Paulo, por conta do véu, ele não conseguia enxergar Cristo na lei. Entendeu? Ele não conseguia ver que o tabernáculo falava de Cristo. Ele não conseguia ver que a serpente que Moisés levantou no deserto era Cristo. Ele não conseguia ver que os profetas, os reis e os sacerdotes eram uma figura do Cristo, porque somente Cristo exerceu os três ofícios: rei, profeta e sacerdote. E no Antigo Testamento, só esses três eram ungidos com óleo da unção: reis,
profetas e sacerdotes. E Jesus, ele recebeu essas três unções, não com óleo, mas com o Espírito Santo. E onde foi a unção de Jesus? Sabe onde foi? No batismo nas águas. Quando o céu se abriu, veio sobre ele o Espírito Santo. Aí vai dizer, capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, e o versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder. Então Jesus, ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele exerceu esses três ministérios. Mas a visão de Paulo, o foco de Paulo, a atenção de Paulo estava onde? Da cruz para frente. Ele recebeu a revelação. Não através de homens, mas do próprio Deus. E é a esse Cristo que ele vai pregar. É a esse Cristo que ele vai ensinar. Depois que o véu foi tirado. Porque enquanto ele estava com o véu, ele não via Jesus como o Messias. Por isso ele perseguia a igreja. Por isso ele perseguia os irmãos. Ele não via que Jesus era o Cordeiro. Entendeu? Ele não via que Jesus era a serpente que levantou-se, que Moisés levantou no deserto. Ele não via. Ele não via que Jesus era uma figura do Davi, de Salomão, entendeu? Dos profetas, dos reis e dos sacerdotes. Ele não via isso. Por isso ele perseguia. E por que ele não via? Por causa do véu. E este mesmo véu está aonde? No coração dos crentes. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, 2 Coríntios 3 e o versículo 16: mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então existia na mente dos crentes de Coríntio um véu que não deixava eles ver o resultado, os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. Por que não conseguiam ver? Porque havia Pedro, Tiago e João pregando outro Cristo, outro Evangelho e outra doutrina. E hoje mudou? Não, é a mesma coisa. Porque os crentes não conseguem ver os benefícios da cruz de Jesus, os benefícios da ressurreição de Cristo, por conta do véu, por conta do que as igrejas evangélicas estão pregando. E o que é que as igrejas evangélicas estão pregando? Outro Jesus, que é o Jesus de Nazaré. Outro evangelho, que não é o do reino e nem o da graça, é o da própria igreja, que inventaram seus evangelhos e colocaram na mente das pessoas. E outra doutrina, que não é a doutrina, a sã doutrina, é a doutrina dos homens, é o ensino dos homens. Não tem. Eles não podem questionar nada. É ouvir e seguir o que eles querem. Ouvir e seguir o que eles querem. E se não seguir, é punido. Não é o diabo que está agindo. Versículo de número 12 de 1 Coríntios 2. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus. Está vendo? Recebemos o Espírito Santo de Deus, para que através do Espírito Santo nós pudéssemos conhecer, ter o conhecimento do que Deus nos deu gratuitamente. E o que é que o Espírito Santo ele vai usar para nos mostrar o que Deus nos deu? A palavra. Entendeu? A palavra. É através da revelação do Evangelho da Graça que nós podemos ter o conhecimento dos benefícios da cruz, dos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. Então, este era o caráter, o foco de Paulo no Evangelho da Graça de Deus, na ressurreição de Jesus Cristo, nos benefícios da morte e da ressurreição de Jesus. Amém? Esse deve ser o foco, essa deve ser a pregação de todas as igrejas evangélicas. Pregar o resultado, os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É o que a igreja deve pregar. É o que Jesus fez. É o benefício que Jesus fez por nós, que não é pregado, que é ocultado das pessoas, mas que Deus nos ajude e que o Espírito Santo possa revelar, possa abrir os olhos dos seus filhos e revelar para eles os benefícios da cruz do Calvário, que Jesus, ele não morreu e ressuscitou em vão. Amém e amém. Graças a Deus. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E não esqueça, juntos somos mais fortes. Graça e paz.